Gente, começar um projeto novo é ao mesmo tempo desafiador, mas tão gostoso, porque faz você imaginar situações, faz você talvez refletir o que você já fez na vida. E é muito bom estar aqui de novo, fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é entrevistar. Isso mesmo. E eu não poderia deixar de trazer nessa primeira entrevista uma pessoa que eu gosto demais. Fala bem, é inteligente, sabe de tudo. Eu posso ficar aqui horas conversando com a Cris Azzolini. Tudo bem com você? Thiago, quase que eu chorei. Eu ando tão emotiva que eu tô chorando por nada. Mas não é por nada. Eu tenho tanta honra de estar aqui com você. Você não faz ideia. Um pouquinho antes de entrar aqui, fiz um stories de dizer que é uma parceria que a gente tem há 20 anos. Praticamente 20 anos. É verdade. Né? E que a gente estava junto na TV, você mudou de TV e eu fui junto atrás de você. Enfim. E tá aqui E agora também. eu tô aqui, gente. É verdade. Então, assim, eu me sinto muito honrada. E eu só tenho que dizer para você que eu tenho certeza que tudo vai ser um grande sucesso, porque vem de você. Amém. Que Né? bom. Cris, a gente sabe que você... Na verdade, assim, nem todo mundo sabe que você é farmacêutica antes de verdade. ser nutricionista. Até às vezes eu esqueço disso. Tá vendo? Mas uma coisa que eu acho bem interessante, porque você tem essa base de conhecimento que leva para os seus pacientes de diabetes, que você é especialista nessa área e tudo mais. A área que eu abracei, né? Isso. Ao longo da minha vida. A gente vai falar de diabetes hoje. Sim. Mas eu vou começar com um assunto polêmico. Ai, meu Deus. Um assunto que está super em alta. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando já ouviu falar, já usa ou sabe de alguém que usa as canetas emagrecedoras. Pronto, ele pega realmente a gente de surpresa. Tudo bem. Aí, vamos lá. As canetas emagrecedoras foram desenvolvidas... Eu errei o termo. As canetas foram desenvolvidas para tratamento da diabetes. Sim. Hoje elas são usadas também para emagrecer. O que você acha disso? Então, vamos pontuar ali coisas importantes que você falou. As canetas emagrecedoras levam esse nome genericamente, é um nome que popularizou dessa forma, mas a gente, como profissional de saúde, a gente nem gosta de chamar as canetas de canetas emagrecedoras. Elas não nasceram para isso. Elas nasceram para tratar o diabetes. Ponto. Então, o nome delas, o nome desses medicamentos são análogos de GLP-1. São hormônios, tá? Que são produzidos no nosso intestino, que perceberam, então, nos estudos clínicos, que eles diminuíam o açúcar no sangue, mas que os pacientes emagreciam. Isso foi muito importante para o diabetes tipo 2, porque o emagrecimento é a base do tratamento do diabetes tipo 2. Então, além de melhorar a glicemia desses pacientes, os pacientes emagreciam, diminuíam, perdiam a resistência à insulina, que esse é o grande primeiro passo do diabetes, tá? Aí, quando você fala assim, elas também são usadas para emagrecer? Sim, mas a gente precisa melhorar o termo, porque elas foram liberadas para o tratamento da obesidade. Então, assim, não é para emagrecer um magro. Não é para emagrecer um mais. Essa frase é um muito pouco. boa. Não é para emagrecer um magro. Não. É para emagrecer uma pessoa que tem uma doença chamada obesidade. Hoje, a ciência sabe que um obeso, uma pessoa com obesidade, ela não é obesa porque come, mas ela é obesa porque ela tem uma doença neurocerebral que faz ela comer sem controle. Então, não é simplesmente hoje, a obesidade, a gente sabe que hoje, por ser uma doença neurocerebral, não é simplesmente fazer uma dieta. Tanto que há séculos, né, existem medicamentos para o controle da obesidade e que, no fundo, era um controle de apetite.
não de apetite. tratamento da obesidade. Os análogos de GLP-1, canetas emagrecedoras, eles tratam a doença obesidade, que começa lá no hipotálamo, uma doença neurocerebral. Então, lá no hipotálamo, a gente tem um hipotálamo disfuncional. Um hipotálamo, é difícil falar essa palavra, porque as pessoas levam para um lado muito... talvez banalizado, sim, né? Esse hipotálamo, ele é um hipotálamo inflamado. Machucado, Inflamado. Então, os análogos de GLP-1, as canetas emagrecedoras, elas vão agir diretamente no centro da doença, que é a obesidade. Não é um controlador de apetite, como eram os medicamentos antigos. Ela controla o apetite porque trata isso a nível hipotalâmico, né? Então, ela vai controlar o apetite, ela vai controlar, na verdade, a doença em si. E aí, com isso, o paciente vai ter mais saciedade. Existe uma coisa dentro da obesidade que chama food noise. O que é o food noise? Vem de uma palavra em inglês que chama o barulho de comer, barulho por comida. Então, o obeso, ele tem uma voz dentro dele chamando ele o tempo todo para comer. Ele não consegue controlar isso. Então, é difícil. Por que os tratamentos, normalmente, iniciavam fracassados, né? Ele ia para o nutricionista, para o médico, para emagrecer, saía de lá com uma dieta, um tratamento alimentar. Gente, ele olha aquilo lá e ele fica desesperado. Por quê? Meu Deus, como é que eu vou conseguir comer tão pouco? Né? Mas aí, por exemplo, essas canetas, entre aspas, né, canetas emagrecedoras, sim, elas fazem com que o obeso, então, perca esse peso, isso. tem uma perda de gordura, enfim. Só que se ele parar de usá-las, ele volta a engordar? Essa pergunta é bem importante, Thiago, porque a obesidade é uma doença crônica, assim como o diabetes. É uma doença crônica, assim como a hipertensão arterial. Ou seja, se o obeso parar de usar as canetas, tanto que elas são liberadas para o tratamento contínuo da obesidade. Contínuo. Como se fosse da diabetes. Porque se eu parar de tomar a insulina ou parar de tomar o remédio da diabetes, a minha glicose vai subir. Eu não posso parar, porque eu não produzo mais insulina. Esse hipotálamo desse paciente, que é do paciente obeso, ele é um hipotálamo doente, ele precisa de tratamento. Então, é diferente dos tratamentos antigos que inibiam o apetite, que iam lá no centro da fome. Esse não, ele está tratando a doença aonde ela acontece, entendeu? Se ele parar, ele realmente vai voltar a comer. O que vai fazer? Vai diminuir dose, vai ter uma doença controlada, mas pode ser que sim, porque o que acontece dentro de um paciente que precisa tratamento para obesidade? Ele é um obeso mórbido. Antes, ele tinha uma indicação de cirurgia bariátrica. Hoje, diminuiu muito a cirurgia bariátrica. É isso que eu ia falar. Eu ia te perguntar também, porque a gente tem visto os médicos que trabalham com isso, que como as pessoas estão utilizando esse método de emagrecimento, automaticamente aquelas pessoas que eram muito obesas estão deixando de fazer a cirurgia bariátrica. Com a cirurgia bariátrica, a gente tinha um efeito de canetas emagrecedoras. Porque com a redução, como mexia no intestino, esses hormônios das canetas emagrecedoras são hormônios produzidos no nosso intestino, é natural da gente. Os obesos também produzem esse hormônio. Só que o tempo com que ele tem uma ação, o nosso hormônio natural tem um tempo muito rápido de ação, que é em torno de 3 minutos, né? O que as canetas fizeram? Prolongaram o tempo de ação do hormônio. Então, eles ficam mais saciados, diminuem a fome e diminui aquele barulho de comer que eles têm, né? Que a gente chama de food noise, que é esse barulho por comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Esse desejo. Essa coisa que tem uma voz inconsciente falando nele, come mais um pouco, né? Só hoje. Isso acaba.
Isso acaba. Então, eles são totalmente controlados. Qual é o grande... Não vou falar um problema, que não é um problema, mas... Um ponto a ser... Um ponto a ser, que acredito que seja muito relevante, é que o pilar do tratamento de peso, da obesidade, continua sendo... São 3 pilares, né? Então, o tratamento medicamentoso, o nutricional e a atividade física. Esses são os pilares. Então, a pessoa faz o uso das canetas emagrecedoras. Ela deveria começar um tratamento também, não deixa de ser, nutricional para reaprender como comer de maneira correta. E fazer exercício para musculatura. Porque é só assim que um dia pode ser que ele tenha um desmame completo da caneta. Porque o que acontece, Thiago? A caneta emagrecedora, a gente tem que falar assim, são 3 pilares. A caneta emagrecedora, você fala uma coisa assim, ele tem que reaprender a comer. A caneta já vai fazer uma coisa muito importante, que é o déficit calórico. Porque a base do emagrecimento é eu comer menos do que eu comia antes em calorias, certo? Então, ela já vai fazer você comer menos, ponto. Só que as pessoas comem muito menos dependendo da dose. E aí começam deficiências nutricionais que são muito importantes, né? Então, quais são as deficiências nutricionais? As mesmas deficiências nutricionais que uma cirurgia bariátrica trazia para o paciente, que são as deficiências de vitamina B12, de zinco, de ferro, de magnésio, vitamina D, tudo. Tá, mas o que isso faz em mim? Isso faz um monte de coisa. Por quê? Por exemplo, cai o teu cabelo. Cai o cabelo, para falar assim, cai o cabelo. Diminui... Que é a coisa mais, assim, visível, talvez. Visível, tá. Só que com isso, a gente tem a queda de cabelo, que pode ser muito importante, e deficiências nutricionais, porque esses nutrientes que eu disse aqui para vocês, para vocês em casa, eles fazem parte de reações químicas muito importantes no nosso corpo. E que eles são os mediadores dessas reações químicas. Então, por exemplo, cai cabelo por quê? Porque zinco é um mineral extremamente importante. E todo o nosso corpo usa zinco. Todos os nossos órgãos usam zinco. Só que o nosso cabelo não é um órgão vital. Então, é o que vai ser deixado de lado. De lado, exato. Então, assim, eu não tenho zinco, eu não como isso, eu não tô comendo o suficiente para ter zinco. Tô dando um exemplo de um mineral. Então, o que o corpo faz? Bom, eu vou mandar o que tem de zinco, eu vou mandar para o meu pâncreas, eu vou mandar para o coração, eu vou mandar para órgãos que são vitais. E o cabelo que se exploda. E que estão vivos, né? O cabelo Exato, tá lá. Que mantém tua vida. Isso. E aí começa a queda de cabelo importante. E uma das coisas importantes a ser ditas que depois que o cabelo começa a cair com o uso das canetas emagrecedoras, ou você previne antes, ou ele cai, porque não tem o que fazer depois. E daí ele vai nascer, você vai fazer tratamento, você vai ter que repor coisas, você vai ter que mas fazer... ele vai demorar para voltar, né? Então, assim, você vai ter que repor, tem que ficar atento a tudo isso. Só que, lógico, para um obeso, o benefício do emagrecimento é muito grande, porque ele tem uma doença que leva ele ao diabetes, ao problema do coração, a ter um infarto, um AVC e tudo isso. Então, emagrecer é maravilhoso. Só que se você não emagrecer com saúde, você desnutre. E a desnutrição é uma doença séria. E sabe que eu ia te perguntar uma coisa que está inserida nesse contexto que você acabou de falar, que eu acho interessante, porque tratar um obeso é diferente de tratar uma pessoa magra. Só que hoje... Até a gente estava comentando esses dias com uns amigos. Eu falei assim, gente, como essa questão de você usar a caneta emagrecedora, todo mundo está usando. Virou uma coisa banal, todo mundo está usando. Só que é melhor todo mundo estar magro e você tratar essa pessoa, ou você tratar a pessoa obesa.
É uma coisa complicada, né? Então, vamos lá. O obeso, ele tem riscos, né? Então, que eu falei para você, doença cardiovascular, o diabetes, o AVC, enfim, por aí vai, tá? Que são doenças que limitam uma pessoa. Você tem um AVC, um infarto, pronto, acabou, né? É bom que as pessoas sejam magras. O problema é a gente ter um desvio de imagem. Então, eu sou magro, mas eu quero ser mais magro. Por estética. Ou eu sou magro sem saúde. Tanto o obeso quanto o magro, eles podem não ter saúde. Lógico. Porque um magro que faz uso da caneta emagrecedora, se ele já... Por que ele é magro? Ele é magro porque ele já come menos caloria, senão ele seria obeso. Uhum. Então, o fato de ele comer muito menos, ele entra numa desnutrição. Existe um termo hoje que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Nutrição está colocando para nós, que chama agonorexia. Você já ouviu falar disso? Não. Agonorexia é a anorexia causada pelos agonistas de GLP-1, que são as canetas emagrecedoras. Então, as pessoas, elas querem ser mais magras. Elas querem ser magras além daquilo que são. Porque isso foi feito para obeso, não para magro. Ficar mais magro. Ponto. Uhum. É para tratar uma doença. Quem é magro não é doente. Só que as pessoas não querem fazer o dever de casa. É difícil você levantar e ir para academia, é difícil você comer direito, é difícil deixar daquilo que você gosta, é difícil, mas você não faz o dever de casa, isso aqui é uma facilidade. Acontece que as pessoas estão tendo uma dependência psicológica, eu estava até comentando isso com a minha nora, que ela é psiquiatra, falei, engraçado, o nutricionista hoje, ele vai ter que mudar o mote dele, porque antes ele trabalhava para ajudar as pessoas a emagrecerem. Uhum. Hoje, o nutricionista vai trabalhar para ajudar e a fazer as pessoas aprenderem a realimentar, a comer por conta dessas canetas. Porque existe uma dependência psicológica muito grande. Porque se eu parar, eu vou engordar 2, 3 quilos. Se eu engordar 2, 3 quilos, meu Deus. É automático, né? Eu tô magro por causa delas. Se eu parar, eu vou ficar talvez mais gordo. Ou, mas o que é mais gordo, né? Exatamente. Gente, 2, 3 quilos, 4 isso. quilos. E lembrando uma coisa, né, Thiago? Essa dependência psicológica que a gente vai começar a perceber, que as pessoas vão ter, é um problema, porque sentir fome é fisiológico e necessário. As pessoas estão achando normal não sentir fome. Da onde que isso é normal? Né? Gente, a gente nasceu, a gente é bicho, a gente é ser humano, a gente caçava, isso. A gente tinha que ter energia. O corpo precisa, não é? E a nossa energia, a nossa fonte de combustível é o alimento. Então, assim, a gente tem que comer para viver. É verdade. A gente não precisa viver para comer. Uhum. Mas a gente precisa sentir fome. As pessoas têm medo de sentir fome agora. É verdade. Tem medo de sentir fome. Eu já escutei tanta gente falar assim, ó, e conversa de academia principal, né? Meu Deus do céu, tô começando a sentir fome, acho que tenho que aplicar um pouco de Monjaro. Eu falei o nome da caneta, mas enfim, do nome do remédio. Mas, gente, da onde isso? É normal, tudo bem você sentir fome, você precisa comer. Aonde o mundo que a gente tá vivendo? Se você não tem fome, você não tem condições de treinar. Mas talvez, Cris, sabe o que eu acho também? É que muitas vezes as pessoas, quer dizer, pelo menos assim, muitos que eu conheço, ou talvez você conheça, que se habituaram a comer em determinados horários. Aí, quando a pessoa foge disso e sente fome, até para ela é estranho sentir fome. Porque como ela tinha aquela rotina, você não sente. Eu sou um exemplo disso, porque como em determinados horários. Quando foge disso, eu falo assim, nossa, que estranho. Eu tô com fome, mas é uma fome que eu nem esperava. Tô com uma fome fora de hora. Isso, fora de hora. Mas por quê? Porque eu já tenho uma rotina. Talvez mas isso pessoas... também é fisiológico. Porque assim, como que funciona a coisa? O nosso corpo funciona assim.
Se você tem fome, é porque existem vários fenótipos. E a gente chama de fenótipos, né? As pessoas têm fenótipos alimentares e a gente tem que diagnosticar o seu fenótipo alimentar. Então, quando uma pessoa come 3 vezes ao dia, faz a refeição regular, café, almoço e jantar, aí ele tem um fenótipo de uma pessoa volumétrica, se alimentar com volume de refeição. Então, ele faz um bom café da manhã e fica tão satisfeito que ele chega no almoço. E aí, ele vai ter fome perto do almoço. E assim, também, ele terá fome perto do jantar. Tem pessoas que têm um outro tipo de fenótipo, que é um fenótipo mais beliscador. Esse daí, ele tem fome, e é uma fomezinha, de comer no meio do caminho. E tá tudo bem com isso, desde que você seja magro. Então, e tudo isso é saber qual é o fenótipo alimentar da pessoa. Tem gente, por exemplo, que faz um baita de um café da manhã, come ovo, come proteína, faz tudo bonitinho, mas que tem um esvaziamento gástrico tão rápido que 10 horas da manhã ele tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome. E tá tudo bem. Entendi. Porque sentir fome é normal, entendeu? Então, qual é o seu fenótipo alimentar? Diagnosticar os fenótipos é importante para a gente se conhecer e saber como eu sou, né? Ok, agora eu preciso te perguntar uma coisa, porque daqui a pouco o nosso tempo começa a se esgotar, infelizmente, porque eu falei pra vocês, eu fico aqui horas e horas e horas conversando com ela. Mas vamos lá, porque eu quero entrar um pouquinho nessa área que você atua há tantos anos, que é a diabetes. Certo. Quando a gente fala sobre emagrecimento, sobre canetas e assim por diante, a gente vê as pessoas mais magras e a sensação que eu tenho, não sei se porque eu fiquei tanto tempo fora da TV e assim por diante, mas eu vejo as pessoas falando menos de diabetes, por exemplo. Sim. Quando as pessoas começam a usar as canetas, quando as pessoas começam a ficar mais magras, a tendência é que tenhamos menos pessoas diabéticas daqui para frente? Claro, porque assim, se a gente for falar de diabetes tipo 2, que é o diabetes que começa com a resistência à insulina e que chegou por conta do peso e da obesidade, obviamente teremos, claro. Isso, por um lado, é positivo. Extremamente positivo. Extremamente positivo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, isso foi feito para obeso. Magro não vai ter diabetes tipo 2. Não é uma doença de magro. Não é uma coisa que é comum, né? Não é... Não. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e que, sendo magro ou não sendo magro, ele teria de qualquer jeito, porque é o sistema imunológico da pessoa atacando a célula do pâncreas, que Genético. não reconhece. É uma coisa... Não dá para dizer também que é genético, mas tem um pequeno percentual aí, mas que é uma doença autoimune, tá? Assim como o lúpus é uma doença autoimune, como o vitiligo é uma doença autoimune, existe um gatilho para isso, o corpo não reconhece a célula do pâncreas, para de produzir insulina. Isso é diabetes tipo 1. Independente de peso, uma pessoa magra pode ter diabetes tipo 1, uma pessoa obesa pode ter diabetes tipo 1, porque é uma doença autoimune. Agora, o diabetes tipo 2 é uma doença de obesidade. Por isso a gente trata o obeso. Sim. A gente quer que ele emagreça, porque ele tá ali na portinha para ser diabético. Agora, você é magro, por exemplo. O magro, ele não tem esse risco. Você não tem circunferência abdominal alta, entendeu? Ele não corre risco de ter um diabetes tipo 2. Tipo 2. Então, eu ficar mais magro não terei diabetes? Não, se você já é magro. A chance de você ter diabetes é muito tá menor. Você tá usando as canetas por estética. Sim. É outra coisa. Mas como é interessante esse universo que atualmente a gente vive, né? Ao mesmo tempo essa imagem que as pessoas querem ser magras, estão conseguindo. Mas como você falou desde o início, magro querendo ser mais magro ainda. E às vezes é só aquela gordurinha lateral, é aquela gordurinha na barriga que a academia resolveria. Que não quer fazer o dever de casa. Isso. Mas o dever de casa é difícil. Lógico. Se fosse fácil... Se fosse fácil, tava todo mundo... Todo mundo lindo, né?
O problema é que vamos entrar na parte alimentar, a gente vive no mundo ocidental aqui, e que nós comemos fast food à torta e à direita, é o que oferta no mercado. Mas, Cris, eu tenho essa sensação também, que pelo menos assim, nas redes sociais a gente vê muito nutricionista, muito médico falando sobre as pessoas comerem de verdade, comida de verdade, produzir, fazer a sua comida em casa e assim por diante. E eu tenho visto essa crescente. E eu não sei se os teus pacientes também têm mais o hábito de fazer isso. Apesar de que você vai no mercado, tem muita coisa processada, ultraprocessada e assim por diante. Se você for olhar o carrinho do mercado das pessoas, Ti... Desculpa te chamar de Ti. Não, você pode me chamar, você tem o direito de me chamar do que você quiser. Que horror. Me corrigi 3 vezes. Se você for observar o carrinho do mercado, apesar de tanto de se falar na rede social e de se divulga, o que menos tem no carrinho do mercado das pessoas é fruta, verdura e legume. O que mais tem é empacotado. Empacotado. É empacotado. Eu fico assustada, porque tem gente que fala que come fruta, verdura e legume e toma 3 litros de Coca-Cola. Entende? Então, porque assim... você não pode... Não substituir, né? Mas... Então, é assim, ó... É de você ficar pensando, né? De você ficar se analisando e falar assim... Olhe no seu carrinho, o que você tá levando pra casa, Exato. não é? Eu olho o carrinho de todo mundo. Eu julgo tudo. Quando vocês passarem por ela no mercado... Porque ficam me julgando, o meu carrinho de mercado, eu julgo de todo mundo. Então eu fico olhando. Eu pego uma granola, o povo olha lá no meu carrinho. E aí no carrinho do vizinho tem sucrilhos. Tá, mas Coca-Cola zero pode? Não pode. Mas é zero, Cris. Pode, podcast. Mas é zero. Zero, então... Você sabe que a ciência avança muito rápido, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Você sabe que essa questão do zero mudou muito. Há 10 anos atrás, a gente trocava uma Coca normal por uma Coca zero para um paciente. Sim. Hoje a gente não troca por vários motivos. Primeiro, porque é uma explosão de composto químico lá dentro. E o que ativa de gatilhos, né, até cancerígenos, então esquece. Agora, vamos falar de açúcar, né? Que a Coca-Cola normal tem açúcar. Tirando os produtos químicos que tem lá dentro, da zero da normal, uma tem adoçante e a outra tem açúcar. Aí, assim, ó, o adoçante, hoje a gente sabe que o adoçante é o seguinte: quando você põe na língua e sente sabor doce, lá o hipotálamo, que é aquele mesmo da obesidade, ele fala, mas eu senti um trem doce aqui, não entrou caloria, cadê a caloria? Cadê a minha fonte de energia aqui? Cadê a caloria? Não tem. E aí o que acontece? Não, agora eu quero caloria. Ele abre o apetite na sequência, para você comer. Que loucura. Então, assim, pode? Zero? Olha, eu vou falar uma coisa... Agora, fazia tempo que eu não via, mas eu vi no mercado semana passada. Fazia muito tempo que eu não via. Coca Light. Light, uma latinha branca, escrito Light. Quer dizer que é menos açúcar. Deve estar no meio do caminho. É o meio do caminho, um pouco de açúcar, um pouco de adoçante. É isso. Tudo é marketing nessa vida. Tudo. Né? Então, assim, a gente se for observar o carrinho das pessoas, as pessoas, elas comem mal. E mesmo com o Monjaro, com o análogo, continuam comendo mal. Porque não tem uma condução. Agora, uma coisa é certa. Quando desinflama o hipotálamo, ele perde o paladar de algumas coisas. Então, o doce, ele já torce o nariz, que já é maravilhoso. Aquela coisa muito gordurosa, se comer ele passa muito mal, né? Também. Sim. Então, já faz uma restrição. Mas o fato que é você comer muito menos energia, né, em calorias do alimento, e o fato de você não comer nutriente suficiente te desnutre, tá? Sim. Então, por isso, é importante
o acompanhamento e pensar assim, não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, essa janela de oportunidade, para eu ser uma pessoa saudável, não um magro doente, né? No teu consultório hoje você recebe muitos pacientes que já estão usando as canetas sem Até a porque gente é prescrição vizinha médica. do Paraguai, né, meu filho? Isso. Vizinho do Paraguai. Não, e tem gente usando medicamentos, retratrutida, que Isso nem é uma autorizado loucura. no Brasil ainda. E nem é questão de ser autorizado ou não, né, Thiago? A questão é o seguinte, é um remédio que não existe. Ele não existe. Efetivamente, ele está em estudo de fase 3, ele não foi nem liberado para uso, a gente nem sabe. O que é que se ele vai dar pode bom causar? ou vai dar ruim. Não sabe, entendeu? Uhum. Mas no vizinho vende. Diz que é isso, né? A gente não sabe. Sim, é. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou falar para você como farmacêutica. Ontem o paciente foi lá no meu consultório, o que a senhora acha dessa ampola, desse remédio? Mostrou a fotinha lá do Paraguai. Eu falei o seguinte, ó. Se você for comprar no Paraguai, compre o original. Compre o medicamento da empresa que X que... a molécula certa, né? Porque a gente tem tanta coisa clandestina no nosso país. Imagina o país vizinho. Que tem Agora, muita, nós né, temos coisa... um remédio que está dentro da patente desse laboratório. Ele descobriu, ele estudou, ele é caro, ele é caro. Estava falando com o paciente ontem. Por que ele é caro desse jeito, gente? Porque é gasto milhões e milhões e milhões de dólares em estudo. Em pesquisa clínica, gente. Isso custa uma fortuna. Assim, mas o laboratório está milionário. Bom, mas também investiram, né? O fato é o seguinte, quer comprar no país vizinho? Compre o original do laboratório. Você já vai pagar metade do preço do Brasil. Sim. Só que... Mas você tá tem uma certo. garantia... Exato, do que você está tomando, entendeu? Porque, gente, será que a gente pode pensar que uma coisa que detém a patente dentro do laboratório é uma molécula similar? Não é a molécula, de verdade. Sim. Uma molécula similar. E outra, será que não está numa indústria fundo de quintal? Será que a gente tem segurança de não estar contaminado? Não é só de remédio estar lá dentro, entendeu? Eu fico... Porque, gente, para a gente entrar no laboratório farmacêutico e trabalhar com isso, a gente tem que fazer uma descontaminação biológica praticamente para poder entrar mexendo numa molécula dessa. Sim, você tem que fazer todo um... Nossa senhora, parece que Uma vai pra Lua. paramentação, né? Parece que vai pra Lua. Vai entrar lá na NASA dentro do treco. Porque você tem que estar totalmente estéril para mexer nisso. Então, vocês imaginam, gente. Existe no Brasil tanta coisa clandestina, de fundo de quintal. Vocês veem isso em qualquer reportagem aí o tempo inteiro, até com suplementos alimentares, né? Sim, que isso é tão comum. Nossa, gente. Isso já é você muito vê aqueles mais troços em baldão, aquelas coisas tradicional. imundice lá, e ainda você tá tomando Vioral. Agora, um remédio que você injeta Sim, que vai direto ali dentro. para tua corrente sanguínea, se tiver uma bactéria, você cai duro, porque você morre de endocardite bacteriana. Porque a bactéria aloca diretamente no coração. Tá? Mas queira ou não, né, Cris? O dinheiro influencia muito as pessoas, né? A comprarem o mais barato, a irem pelo mais fácil. Mas eu acho que tá tudo bem, né? Só que procure... Só que o risco é muito mais alto. Grande. Então procure o laboratório ético. O laboratório, né, que é do medicamento, já vai pagar metade do preço lá, acho que já vale muito a pena. Sim. Né? E você tem garantias de que você está tomando o remédio correto. O correto nem é a palavra, né? O remédio Menos... ideal. É. Um remédio, a molécula oficial, vamos falar assim. Hoje, basicamente, a gente falou disso, dessas canetas emagrecedoras. Então, assim, num geral, o que você me diz? Elas são boas? Não, elas são uma revolução no tratamento, tanto do diabetes quanto da obesidade. Uma revolução. Porém, prescrição médica, por favor,
faça um tratamento bem conduzido, né? Procure seus profissionais de saúde de confiança, sabe? Nada é brincadeira. Quando a gente está falando de estudo clínico, a gente está falando de um medicamento extremamente novo, que os estudos mostram assim, só que o que os estudos, como que é conduzido um estudo? Tiago, é assim, ó, os pacientes são controlados, então você tem um perfil de paciente, você pode participar, você, Tiago, é um paciente que tem perfil para participar do estudo. Então, quem é o Tiago? Então, o Tiago, que vai participar do estudo, ele é um paciente saudável, ele só tem diabetes, ele não tem problema de coração, ele não tem nada. Uhum. O outro coleguinha dele, que vai participar do estudo, é igualzinho a ele. Então, todo mundo que está lá, 10 mil pessoas participando do estudo, eles são todos iguais. Então, são pacientes controlados, tá? Então, o estudo foi feito em cima de pacientes controlados. Aí, agora, você escuta assim falar, mas... E o risco da pancreatite? Agora tá todo mundo falando pancreatite, né? Muita tem gente falando pancreatite. Então, isso não estava no estudo, mas está na bula. Qual é o risco da pancreatite? Para os pacientes obesos que emagrecem demais, essa gordura que se perde pode fazer uma pedrinha na vesícula que entope ali, então. O canalzinho entre a vesícula e o pâncreas. Entupiu ali e faz uma pancreatite. Todo mundo tem risco disso acontecer? Ué, todo mundo tem. Tá na chuva para se molhar, né? Entendeu? Só que era uma coisa que não existia no estudo. Então, a gente vai descobrindo as coisas agora, daqui para frente, a gente vai aprendendo com o remédio. Então, o remédio é incrível, mas a gente não sabe ainda tudo o que vem depois. Vamos voltar lá atrás? Antes, a gente tinha os medicamentos para emagrecer, que eram as anfetaminas, inibidores de apetite. Elas foram tiradas do mercado. Por quê? Tiraram do mercado porque são remédios altamente viciantes, fazem dependência química, tá? E aí ficou a sibutramina, que por longos e longos anos foi usada para o tratamento da obesidade. Por que foi tirada do mundo inteiro? Porque ao longo do uso apareceram problemas. Com cardiovasculares com pacientes aí usando sibutramina. Foi retirado do mundo inteiro. Então, a gente está usando indiscriminadamente, sem prescrição médica, sem saber se pode, se não pode, se você está apto ou não a usar. A gente não sabe, ainda é tudo muito novo, né? É tudo muito novo, né? Mas as pessoas, eu acho assim, custo-benefício, tratamento da obesidade incrível, tratamento do diabetes incrível, mas tem indicação. É para isso que eles foram estudados, né? Sim. Agora, tirando isso, boa sorte. Vamos ver o que acontece. Gente, como é maravilhoso te entrevistar sempre. Ai, querido, eu como é bom a gente ter essa maneira simples de falar de algo tão sério, que é o que as pessoas vivenciam hoje no dia a dia. Fico muito feliz, que bom que você veio, que bom que deu certo. Que honra. Quem não quer ser a primeirinha, zerinha? Eu quero sempre ser a primeira. É verdade, né? A primeira entrevistada do Thiago Maffesoni Entrevista. E na verdade, para mim, é uma grande honra estar aqui com a Cris. Eu acho que trazer esse conteúdo novo para vocês de uma maneira leve. Hoje foi um assunto mais sério, polêmico ao mesmo tempo, que todo mundo está vivenciando, grande parte da população está usando, né? Então a gente precisa trazer isso sempre, e eu fico muito honrado que você topou vir aqui. Obrigado mais uma vez, Cris. Nossa, meu Deus, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de verdade. E aí você que está nos acompanhando, que vai me acompanhar nos próximos programas, fique ligadinho, que sempre tem novidade, sempre vai ter profissionais incríveis passando por aqui, porque eu acho tão gostoso a gente trazer conhecimento, informação para as pessoas. Amo fazer isso e vou fazer mais e mais vezes para vocês. Cris, obrigado. Até uma próxima oportunidade. E para vocês que estão acompanhando a gente também, obrigado. Até uma próxima.